nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse
Saúdo a todos, amados irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Que maravilha estarmos nós na escola dominical. Glória a Deus. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, para nós fazermos a leitura em classe, em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Agora vamos agradecer ao Senhor por esta palavra maravilhosa que Ele conduz a escola dominical em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos por tudo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue conduzindo, Deus, essa escola dominical, que a Tua palavra continue encontrando um lugar maravilhoso nos nossos corações. Repreendas todo o mal para a glória do Teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos estudar, nesta manhã, a lição que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Glória a Deus, E a partir desse capítulo 2, Paulo ele começa a apresentar alguns aspectos doutrinários sobre salvação. E é isso que a gente vai ver. O primeiro ponto diz assim: a antiga natureza, morta em ofensas e pecados. Glória a Deus. E é isso que Paulo fala. Paulo fala que o homem sem Deus, sem salvação, ele está morto em ofensas e pecados. Glória a Deus. E com isto, ele se torna filho da ira de Deus, O homem sem Cristo, ele se torna filho da ira de Deus. Mas a gente agora vai ver no primeiro subponto a nossa condição. Como era a nossa condição, como é a condição, de alguém que ainda não tem Cristo em sua vida, Que ainda não se decidiu, ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. A condição anterior do homem que outrora vivia no pecado. Paulo fala essa frase tremenda: mortos em ofensas e pecados. A palavra ofensa no grego quer dizer parapitoma. Isso quer dizer passo em falso. Olha só. Passo em falso de forma deliberada. E o termo grego para pecado é amartia, aquele que erra o alvo. Já pensou a condição do homem sem Jesus? Ele sempre está cambaleando, passo em falso. Glória a Deus, assim nós andávamos antes, amados? A gente fica realmente, como alguém que está embriagado, passo em falso. Erra o alvo. Alguém embriagado, ele não tem uma direção certa. Ele erra o alvo.
Glória a Jesus. Está caminhando, mas está caminhando para a porta larga. E o próprio Jesus disse que muitos serão os que entrarão por elas, né? Pela porta larga. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a nossa natureza decaída, éramos realmente como morto, como diz o versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos. Essa era a nossa condição. Mortos, uma morte moral e uma morte espiritual. Esta era a real condição, né, outrora, de cada um de nós que já entregamos a vida para Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa morte moral e essa morte espiritual, ela é provocada pelo pecado. E lembra o que diz Isaías capítulo 59, versículo 2? O pecado, ele faz divisão entre Deus e o homem. Segundo subponso, nossas ofensas e pecados. Interessante, né? A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por uma metáfora do ato de andar. Né? Paulo diz, andastes em ofensas e pecados. Então, Paulo usa essa metáfora do caminhar do ser humano para mostrar, né, as atitudes que outrora nós tínhamos, que era aliada com as coisas do mundo. Tudo que o ser humano faz longe de Deus, ele se alia ao mundo. O modo de andar dele é o modo de andar do mundo, né? Os prazeres pecaminosos do mundo. Então ele anda, né? Isso que Paulo fala aqui, andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo os costumes do mundo, se conformava com as coisas do mundo, né? Sentia prazer nas coisas do mundo. Antes nós éramos assim, né? E o ser humano sem Cristo, ele é assim. Ele anda conforme o sistema mundano, né? Ele toma essa atitude. Agora, aí Paulo diz, olha o contraste. Agora, com Cristo, aí é diferente. Com Cristo, nós agora, glória a Deus, vivemos Romanos 12, 2. Não nos conformamos com este mundo, mas procuramos transformá-lo com a renovação do nosso entendimento. Então, esse é o papel de todo cristão, amados. Todo nascido em Cristo, né? Glória a Deus, nascido, louvado seja o Senhor, experimentou o novo nascimento, ele agora não anda mais segundo o curso do mundo, ele agora transforma o ambiente onde ele vive, glória a Deus, pela renovação do entendimento. Deus me renovou, louvado seja o nome do Senhor. Deus me vivificou, Deus transformou minha vida. Então, agora eu não ando mais de conformidade com o costume, com o curso deste mundo. E Paulo ainda diz mais, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Paulo está fazendo aqui uma alusão a Satanás, né? Que deixa bem claro lá em João capítulo 12, versículo 31, que ele é o príncipe deste mundo. Este mundo de pecado, de mentira, de prostituição, né? Esse mundo de coisas horripilantes, ele está sob o governo de Satanás. E é ele, amados, que induz o homem que não é nascido, que não experimentou o novo nascimento. É Satanás que induz o homem a praticar o pecado. Leva o homem a beber, leva o homem a mentir, leva o homem a fumar, leva o homem a se prostituir, leva o homem a fazer atrocidades terríveis. Então é Satanás que leva o homem a se envolver de uma maneira terrível, né, com o pecado.
É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. E esse príncipe, João 12:31, diz que é Satanás, né? Então, os incrédulos, infelizmente, eles são dominados por essa força terrível, né? Paulo fala isso também na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, né? Que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, né? Então, Satanás, ele está por trás disso. É por isso que o Senhor Jesus disse que tem que manietar o valente para depois saquear a sua casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ainda diz mais: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, a nossa natureza humana pecaminosa, como o Senhor diz lá em Gênesis capítulo 6 e o versículo 5, ele diz a Noé: vejo que o homem, a natureza do homem é má continuamente. Então, essa natureza pecaminosa do homem, ela induz o homem a pecar e se inclinar para o mal, né? Nos pensamentos pervertidos, nas práticas de todos os desejos desordenados da carne, e assim ele se torna filho da ira e condenado e desprovido do favor divino. Ser humano sem Deus é assim. O segundo subponto: vivificados pela graça, é onde entra o Senhor Jesus. Glória a Deus. Fomos vivificados. Olha a condição que Paulo dá ao ser humano sem Deus, morto. E olha a condição de quando nós aceitamos Jesus Cristo. Fomos vivificados, voltamos a viver. Que coisa tremenda, amados. Aleluias, né? Então, vivificados pela graça. Primeiro subponto: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Ou seja, ninguém é salvo porque pratica boas obras, porque é bonzinho, porque dá esmola. Lembra do centurião Cornélio? Ele dava esmola, mas faltava Jesus na vida dele. E o anjo apareceu para dizer: manda chamar Pedro, porque Pedro vai dizer palavras da vida. Glória a Deus. Então Pedro, quando chegou ali, foi anunciar a salvação através da morte, né? Da morte de cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o Cornélio, o centurião Cornélio e toda a sua casa, aqueles que estavam lá, se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Então não é por obra, senão o anjo tinha descido e disse: Cornélio, parabéns, sua obra é demais, você é muito bonzinho, dá esmola. Cornélio, você quando morrer vai direto para o céu, ao dedinho. Cornélio, não é por aí o caminho. Glória a Deus. O caminho é reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Glória a Jesus. Entregar a nossa vida para este Salvador que se chama Jesus Cristo, né? Então Paulo mostra isso aqui, ó. Alcançados pela misericórdia. Então o ato de misericórdia do Senhor implica compaixão, simpatia para aqueles que são indignos. E nós éramos indignos. Eu sou tão boazinha, tenho Jesus desde que nasci. Mentira do inimigo, para a gente não se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Para a gente não ver quão falhos e pecadores e perdidos e condenados somos nós sem ter Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus, glória a Deus, se mostra de uma forma tão misericordiosa, irmão. Ele se mostra de uma forma abundantemente misericordioso, glória a Deus, né? Que o seu grande amor, louvado seja o nome do Senhor, motivou a salvação. Foi o amor de Deus que motivou a salvação. E João diz isso, 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o amor de Deus que motivou
a salvação. Tremendo isto. O segundo subponto, vivificados por sua graça, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, no capítulo 2, versículo 5, né? Paulo diz isto. Isso significa que não éramos merecedores desse amor. Glória a Deus. Olha, qual a nossa condição? Mortos em nossas ofensas. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, aí Deus, com o seu grande amor que nos amou, aí Ele manifestou a salvação para nós. Glória a Deus. Então não éramos bonzinhos, éramos mortos em nossas ofensas. Louvado seja o nome do Senhor. E Cristo nos deu vida outra vez. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Então foi através da graça do Senhor, o favor imerecido, glória a Deus, que alcançamos vida eterna. Fomos exaltados pela graça do Senhor. Aleluia, uma coisa linda. Nos ressuscitou juntamente com Ele quem? Com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, além de salvação, Deus ainda nos dá as bênçãos que acompanham a salvação, né? Ressurreição, vida eterna, galardão nos céus, meu Deus. Glória a Deus. Então Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Então salvação não vem de privilégio, salvação vem pela graça imensurável de Deus. Que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor, né? E o terceiro e último ponto, a salvação não vem das obras. E o primeiro subponto diz, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. A salvação é o livramento do poder, da maldição e do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Coisa tremenda, não é não? A salvação? Que coisa linda. Nos transforma, nos dá vida eterna, nos liberta do pecado, glória a Deus, e ainda nos faz ser de novo amigos de Deus. A palavra graça no grego é charis e significa favor imerecido. Então ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo porque é bonzinho. Somos salvos pelo favor imerecido de Deus. Glória a Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então é pela graça que Deus ativa o livre-arbítrio. Fomos salvos pela graça, muito bem. Aí pela graça Deus ativa o livre-arbítrio. Eu quero te salvar, eu te amo, eu tenho salvação. Agora você me aceita na sua vida? Você quer que eu seja o seu salvador? É assim que trabalha a graça, né? Deus, ele já fez tudo. Agora você aceita? Você quer? Aí o homem ativa a fé. Aí pela fé, ele aceita Jesus Cristo, né? Olha, o ouvir, o crer é pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, pela fé, a fé é ativada. Glória a Deus. Aí o homem passa a ver o seu estado deplorável, pecaminoso, terrível. Aí ele diz, eu preciso de um Salvador. Jesus, venha cá, me ajude. Tenha misericórdia de mim. E aí a salvação ela é atuada através da graça. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aí o segundo subponto, depois de salvo, aí a salvação tem que andar com a obra. E precisamos sim efetuar a obra para provar a nossa fé. Mas não devemos ter obra para sermos salvos. Agora, depois de salvos, a fé sem a obra, ela é morta. Então, devemos fazer a obra para demonstrar a nossa fé.
Então somos transformados de uma maneira extraordinária, que passamos a ser feituras de Deus. Então feituras de Deus significa a transformação, a nova criatura. A nova criatura que as coisas velhas passaram. Lembra de 2 Coríntios 5,17? A nova criatura, glória a Deus, aí as coisas velhas do homem passam. E eis que tudo se faz novo. Novo no falar, novo no vestir, novo no agir, novo no sentir. É tudo novo. É o homem, glória a Deus, a imagem e semelhança de Deus mesmo, moral e espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a obra da salvação. E agora andamos fazendo a vontade de Deus. É lindo, não é não? Louvado seja o nome do Senhor. A obra que Deus ele efetua na nossa vida é algo extraordinário. Então essa salvação que Deus quer efetuar na vida daqueles que ainda não entregaram, né, a sua vida ao Senhor Jesus. Faça isso. Não perca tempo. Jesus é a saída. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, amados? Então, conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira. Glória a Deus. Mas com essa maravilhosa adoção, essa gloriosa salvação, ela nos foi concedida, independente da obra. Glória a Deus, né? Agora, a partir da salvação, passamos a praticar as boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Amém? Então, fique com esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar já agradecendo ao Senhor por tudo. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma escola dominical, Senhor. Continua a nos instruir, nos ensinar para o louvor do teu nome, Deus. Fica conosco, que possamos ser cheios da tua palavra cada vez mais e refletir nas nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e tenha uma maravilhosa semana na presença do nosso Deus e até domingo, em nome de Jesus, com a EBD. Amém? Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia